Olá, graça e paz em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela revela os enganos de Satanás e ela revela o pecado em nossas vidas. É isso que eu queria falar com vocês neste momento. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Meus amados amigos, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É viva porque, meus queridos, quem fala aos nossos corações é um Deus que nunca perde autoridade, um Deus vivo. Deus enviou a sua palavra a esta terra, ou seja, e ela não lhe retorna vazia. A palavra do Senhor diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Oh, glória! Mateus capítulo 24, versículo 35. A palavra, meus queridos, é eficaz porque produz efeito. Isso significa o quê? Que a palavra de Deus ela funciona, a palavra de Deus ela se cumpre nas nossas vidas. Meus queridos, Deus deseja que a palavra esteja o quê? Em você, esteja em todos nós, amém? Ou seja, meus queridos, a palavra atende às nossas necessidades, é isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas, e o mais importante, para aqueles que nela crê. Meus queridos, quem crê na palavra de Deus, faço uma pergunta a vocês: se vocês crerem na palavra de Deus, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Meus irmãos, porque para a maioria das pessoas a palavra de Deus ela não funciona? Meus amados, a resposta é simples: porque essas pessoas ela não, ou seja, deixam a palavra entrar no seu coração. Muitas vezes, meus queridos, por discórdias, muitas vezes por desavenças, ou seja, na família. Quantas pessoas nesse exato momento, meus queridos, que eu estou conversando com você, estão o quê? Brigando com outras pessoas, ou seja, dentro de sua casa, no seu trabalho, na igreja, meus queridos, assim trazendo o quê? Brigas, desarmonias, ou seja, conflitos, discórdias graves. E, meus queridos, a Bíblia diz que a pessoa que se irrita facilmente, ela provoca o quê? Provoca a dissensão, mas o paciente, meus queridos, a palavra de Deus diz que acalma as discussões. Quantas pessoas, meus queridos, estão com falta de paz nos seus lares, não é verdade? Quantas pessoas nesse exato momento estão assim? Porque, meus queridos, a palavra de Deus não funciona para essas pessoas. O raciocínio, meus queridos, dessa passagem é lógica. O raciocínio dessa passagem ela explica de Hebreus 4, versículo 12, porque é mais penetrante. Se é penetrante, meus queridos, então a palavra de Deus tem o quê? Tem que penetrar, ou seja, meus queridos, não pode ser uma coisa que sai ou que entra. A palavra de Deus ela tem que penetrar, ou seja, em você, em todos nós, nas entranhas do nosso ser. É isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Meus irmãos, quando a palavra de Deus ela entra, ela é mais penetrante, ou seja, como uma espada de dois gumes. Está escrito, ela é usada, meus queridos, pelo Espírito de Deus, ou seja, para revelar os enganos de Satanás, para revelar o pecado em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus faz, meus queridos. O nosso coração e a nossa mente são enganosos, meus queridos. A própria Bíblia diz isso. Muitas vezes, meus queridos, não conseguimos o quê? Enxergar os bolsões, de pecado, semente de amargura, descrença, iras, ciúmes, tantas outras discórdias, meus queridos, escondida no fundo do nosso coração. Por isso que Jeremias 17, versículo 9 diz: o coração é mais enganoso de qualquer outra coisa, sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-la? Meus queridos, ou seja, a palavra de Deus tem que entrar no seu ser, no fundo da sua alma. Meus queridos, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração de jeito e maneira alguma, não endureça seu coração, porque, meus queridos, a palavra de Deus ela não erra de jeito e maneira alguma. Quando a palavra de Deus diz alma e espírito, a palavra faz o quê? Separação, meus queridos, entre o humano e o divino, ou seja, entre o homem e Deus. Trocando em miúdos para que vocês possam entender, a palavra de Deus ela faz separação entre o santo e o profano. A palavra de Deus ela faz separação entre o limpo e o mundo e o imundo. Meus queridos, quando a palavra de Deus diz juntas e medulas, a palavra de Deus ela dá o quê? Dá movimento à nossa vida. Em João capítulo 6, versículo 63, a palavra do Senhor diz assim uma coisa muito importante para nossas vidas: o Espírito é quem vivifica a carne
carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Meus queridos, a palavra de Deus é apta, a palavra de Deus é capaz o suficiente, meus queridos, ou seja, para discernir, ou seja, para revelar os pensamentos e as intenções dos nossos corações, do seu coração. Posso te dar um exemplo, claro? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 8, versículo 8, que diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Oh, glória, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é capaz o suficiente. A palavra de Deus era cura. Assim como curou o rapaz aqui, que vocês viram, do centurião, assim pode ser em sua vida, assim pode ser na vida da sua família, assim pode ser no quadro que você está passando neste momento, assim pode ser na sua vida, em nome de Jesus, te curando, te libertando. Meus amados, deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, deixe a palavra de Deus entrar e fazer morada, ou seja, onde? Dentro, no fundo do seu coração, na tábua do seu coração. Quando a palavra de Deus, meus queridos, diz pensamentos e intenções, a palavra de Deus, ela traz a renovação da nossa mente. Oh, glória! Ou seja, meus queridos, os pensamentos e os sentimentos que nós sentimos, amém? Meus queridos, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Deixe a palavra de Deus fazer parte da sua vida, da vida da sua família. Meus irmãos, experimente qual seja a boa, experimente qual seja a agradável, experimente qual seja a perfeita vontade de Deus na sua vida. Creia nisso, deixe Deus te transformar em nome de Jesus. Não se conforme com as coisas deste mundo, que está acontecendo neste mundo. Meus irmãos, temos que falar o que está escrito. A palavra de Deus diz que Jesus disse a Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Use a palavra de Deus. Aonde estiver mal, aonde tiver alguma enfermidade, aonde tiver alguma adversidade, use a palavra de Deus. Repreenda todo o mal que vier ao seu encontro. Aprenda, meus queridos, seus direitos em Jesus. É você aprender os seus direitos em Jesus, é você assumir o poder do Altíssimo, é você assumir as bênçãos de Deus para a sua vida, que tem o que? Em Jesus o sim, o que você precisa, em Jesus tem um sim que você precisa. É isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus é quem? A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz para curar, para libertar, para operar maravilhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é essa mensagem que eu tenho para ti neste momento. Minha oração para que vocês venham ser abençoados através da palavra, que a palavra venha produzir frutos para a sua vida, te curando, te libertando e te afastando de todo o mal. Meus queridos amigos, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra ela funciona em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.